Olá, esse é o segundo vídeo sobre temas que abrangem a caracterização reológica de materiais semissólidos. Tema esse abordado na disciplina TAL 409, Bases microestruturais e reológicas de formulações alimentares. Nesse vídeo, iremos falar sobre o teste de Stress Relaxation. A análise de Stress Relaxation é um ensaio reológico usado para estudar o comportamento viscoelástico de materiais como alimentos, polímeros, géis, massas, cremes, quando eles são submetidos a uma deformação constante. Trago aqui também duas definições de Stress Relaxation. A primeira é da Enciclopédia de Materiais, que diz que experimentos de relaxamento de tensão são definidos como os testes em que as amostras são submetidas a uma tensão inicial e em seguida são monitoradas quanto à redução dessa tensão por meio de deformação. A segunda definição está no material disponibilizado pelo professor e diz que, no teste de Stress Relaxation, o material é submetido a uma compressão. A deformação é pré-estabelecida a um valor constante. A tensão é gerada no material e, em resposta, é medida em função do tempo. Logo, esse teste mede como a tensão em um material diminui ao longo do tempo quando ele é mantido sobre uma deformação fixa. Isso acontece porque muitos materiais, incluindo os alimentares, possuem comportamento viscoelástico, ou seja, eles têm uma parte sólida, elástica, e uma parte fluida, viscosa. A parte sólida tenta retornar à forma original, e a parte viscosa flui com o tempo, dissipando energia. A partir desse ponto, precisamos entender que os materiais possuem comportamentos relógicos distintos. Eles podem se comportar como sólidos perfeitamente elásticos, sendo representados por uma mola e seguindo a lei de Hooke. Ou então pode ser fluidos perfeitamente viscosos, representados por um pistão, seguindo o comportamento de um líquido newtoniano. No entanto, esses dois casos são considerados ideais e dificilmente ocorrem na realidade. O que mais ocorre é o comportamento viscoelástico, em que o material se comporta como uma mistura dos dois, a mola e o pistão. Um fator importante é que o tempo entre as observações experimentais de um material podem influenciar o resultado, ainda mais se o material for viscoelástico. Aqui temos uma demonstração de como o teste acontece. O material é colocado no reômetro ou no texturômetro. Aplica-se uma deformação instantânea. Essa deformação é mantida constante durante o tempo do teste, e o equipamento registra como uma tensão diminui ao longo do tempo. Logo, obtém-se um gráfico de tensão versus o tempo, e a partir da curva é possível determinar alguns parâmetros. Quando o material é um sólido perfeitamente elástico, é assim que dá seu comportamento gráfico. A deformação é pré-estabelecida a um valor constante e a tensão é constante e instantânea. Se for um fluido perfeitamente viscoso, a deformação também é pré-estabelecida a um valor constante, porém a tensão é nula e ocorre escoamento desse fluido. Já quando o material possui um comportamento viscoelástico típico, a deformação também é pré-estabelecida, mas a tensão decai exponencialmente com o tempo, que é o comportamento mais comum nos materiais semissólidos. É possível descrever o comportamento viscoelástico de forma matemática. O modelo de Maxwell pode ser usado para explicar e interpretar o comportamento reológico de materiais viscoelásticos. Esse modelo é um dos elementos mecânicos mais básicos e é representado através da combinação de uma mola e de um pistão. Em resposta a uma deformação imediata no modelo, a mola é diretamente estendida e o pistão permanece imóvel no início. A mola estendida aplica uma força constante no pistão na tentativa de recuar. Dessa forma, o pistão então começa a se mover em direção à mola com uma velocidade governada pela mola. E a partir de que a mola vai recuando, a taxa com que o pistão se movimenta diminui e dá origem à taxa de decaimento exponencial do teste de Stress Relaxation. Se o comportamento mecânico do material puder ser expresso em função da força de deformação ou tensão e estresse com o tempo, o resultado leva uma equação matemática. Aqui temos a equação matemática no modelo de Maxwell, em que temos que a tensão é igual à tensão máxima multiplicada por uma exponencial elevada a menos o tempo dividido pelo tempo de relaxamento. Também há o número de Deborah, que pode ser usado para classificar o material, em que, se o número de Deborah for menor que 1, o material é viscoso, se for maior que 1 é elástico, e se for aproximadamente 0,1, ele é viscoelástico.
Se o material é um sólido perfeitamente elástico, ele tem um longo tempo de relaxamento. Se é um fluido perfeitamente viscoso, ele tem um curto tempo de relaxamento. Logo, um alto número de Débora indica que o material é mais elástico que viscoso. E as propriedades viscoelásticas só são corretamente avaliadas se o tempo de observação for compatível com o tempo de relaxamento característico daquele material. O modelo de Maxwell generalizado se baseia em N elementos de Maxwell dispostos em paralelo, com cada termo tendo seu próprio conjunto de constante de mola e de constante de tempo. Em materiais alimentares, é muito comum o uso do modelo de Maxwell com um ou dois termos, porque é um material biológico complexo e não pode ser expresso por um único simples termo de decaimento exponencial. Agora trago dois exemplos de estudos científicos que ilustram resultados de análises para o teste de Stress Relaxation. O primeiro estudo fala sobre a adição de álcali mudar reologicamente, estruturalmente e sensorialmente as propriedades de farinha e macarrão. Esse artigo fala sobre como a adição do álcali pode efetivamente melhorar a propriedade viscoelástica, a processabilidade e as propriedades organolépticas de macarrão. Prepararam esse macarrão com 100 gramas de farinha e 35 ml de água. Com base no peso total da farinha, carbonato de sódio, o álcali, foi adicionado nas seguintes proporções: 0, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4%. As propriedades reológicas texturais e dinâmicas foram analisadas por um analisador de textura e um reômetro rotativo. A massa é um material viscoelástico, então suas propriedades reológicas medem não só a qualidade do trigo, mas também medem sua resistência à amassadura, sua viscoelasticidade e a sua maciez. Além disso, fizeram uma análise de frequência de varredura da massa e ela foi caracterizada como um fluido não newtoniano, ou seja, sua viscosidade não é constante em relação à taxa de cisalhamento, e a viscosidade depende das condições de tempo e tensão. Os parâmetros adotados no teste foram os seguintes: além do que foi utilizado um THST Plus adotando um modelo de medição de compressão única. O grau de deformação foi de 10%, a velocidade de pré-teste, teste e pós-teste foi de 1 milímetro por segundo, o tempo total da medida foi 180 segundos e a temperatura de condução do experimento foi 20 graus, 25 graus Celsius. A tensão foi mantida quando a deformação da massa atingiu 10%. E a força requerida para manter a deformação foi observada em função do tempo. Cada teste foi feito em diferentes amostras de massa e também foi realizado em triplicata. Utilizou-se o modelo generalizado de Maxwell para descrever os resultados, e o estresse foi calculado em newtons com base na seguinte equação. A figura 1 traz os resultados da parte elástica do material, e a figura 2 traz os resultados da parte viscosa. Parece que os resultados são iguais, mas é preciso estar atento à escala adotada em cada um deles. Após a aplicação de uma força na massa para fazer atingir uma deformação instantânea, a tensão dentro da massa diminui gradualmente e a massa vai se achatando ao longo do tempo, mantendo a deformação constante. A parte elástica não relaxa. A fluida relaxa imediatamente e a viscoelástica relaxa gradualmente. Além disso, a tabela 2 nos informa que a adição de pequenas quantidades de álcali de até 0,2% consegue melhorar as propriedades viscoelásticas e o produto, o macarrão, fica mais consistente e firme. Quando são adicionados valores acima disso, o excesso de álcali prejudica a estrutura da massa e reduz os valores do coeficiente de consistência. Além disso, os ajustes do modelo matemático mostram que o modelo se ajusta muito bem aos dados experimentais, pois são todos aproximadamente 0,99 próximos a 1. Essa figura nos mostra o resultado de Stress Relaxation, em que o eixo Y é a força em newtons e o eixo X é o tempo em segundos após aplicar a deformação constante. Então, a tensão atinge um equilíbrio devido à massa ser um sólido viscoelástico. Quando está a 0,2%, são os maiores valores de força, então essa concentração melhora a resistência estrutural e a capacidade elástica do material. Quando tem 0% de álcali adicionado, tem um baixo valor de força, então sem a presença do álcali, a estrutura fica mais fraca e menos elástica. Já a 0,4% há um excesso de álcali, consequente quebra da rede estrutural, deixando então o material mais mole e com menor resistência à deformação. A adição de álcali, então, entre 0 e 2% aumenta a tensão de cisalhamento e a viscosidade
aumenta a tensão de cisalhamento, a viscosidade e também o módulo elástico. Quando as quantidades são superiores a essa faixa, não há efeito significativo. Logo, a adição adequada de álcool pode aumentar a dureza e a adesão da massa, além de melhorar suas propriedades de processamento. O segundo exemplo é um artigo em que esse estudo desenvolve um substituto de gordura à base de agregados de proteína do soro de leite, utilizando o soro de leite ácido, com entrada de calor e tempo de processamento reduzido. Esses agregados foram incorporados ao leite desnatado para produzir o cream cheese, que apresenta um menor módulo de armazenamento, amplitude de estresse totalmente relaxável e tempo de relaxamento característicos comparados aos de cream cheese com baixo teor de gordura. Essa figura representa um resumo gráfico do processamento adotado nesse estudo. Os parâmetros do teste de Stress Relaxation foram uma varredura de amplitude variando de 0 a 100%, de deformação a 25 graus Celsius, para determinar a região viscoelástica linear e o módulo de armazenamento da massa. Foi aplicada uma tensão inicial de 0,5% em 0,1 segundo para minimizar o relaxamento durante o processo de aplicação. A tensão foi monitorada nos 20 minutos seguintes. Os dados foram ajustados utilizando essa equação, KWW, que foi modificada. Essa equação é uma extensão empírica e mais realista do modelo de Maxwell para materiais que não relaxam de forma ideal. E ela é uma função exponencial esticada, frequentemente usada como uma descrição fenomenológica do relaxamento em sistemas desordenados. Todas as amostras responderam à aplicação de tensão com curvas típicas do teste de Stress Relaxation para materiais viscoelásticos. E a classificação dos resultados de maior tensão para o de menor durante o período de relaxamento foram: primeiramente, o queijo controle sem gordura, o queijo cremoso com baixo teor de gordura, queijo agregado de retentado de soro de leite ácido e queijo cremoso integral. A função KW modificada foi usada então para ajustar os dados e obter alguns parâmetros. O cream cheese com os agregados de retentado ácido de proteínas do soro teve viscosidade menor, além também de ter tido um tempo de relaxamento característico menor, que é comparável com os queijos de baixo teor de gordura e integrais. Um tempo mais longo se correlaciona a uma maior elasticidade. Já no que diz respeito à amplitude de tensão totalmente relaxável, ela reduziu de 376,54 para cream cheese sem gordura para aproximadamente 42,24 para cream cheese sem gordura com 1% de AWR. Já a amplitude menor significa uma menor tensão relaxável. Não houve diferença significativa na amplitude de tensão totalmente relaxável entre o cream cheese sem gordura mais 1% de retentado com o de baixo teor de gordura, comparado também com o de gordura integral. Isso indica que 1% de retentado ácido pode imitar parcialmente os glóbulos de gordura do leite, para amolecer o queijo cremoso. Aqui também temos resultados do teste de tribologia. Coeficiente de atrito é calculado para determinar a tribologia de qualquer material em razão da força do atrito medida em relação a uma carga média. Na indústria de alimentos, a tribologia fala sobre as características sensoriais dos alimentos, envolvendo maciez, se ele é escorregadio, se ele é cremoso ou se ele é adstringente. Logo, as características geológicas dos agregados dependem da microestrutura, que é modulada pelo pH do retentado ácido. Um pH ácido a neutro formou agregados mais fortes em meio alcalino. A pH 6, os agregados reduziram o módulo de armazenamento do cream cheese sem gordura e conferiram uma aparência cremosa similar à de baixo teor de gordura. Por fim, o tempo de relaxamento característico dos queijos cremosos variou de 0,96 segundos em queijos integrais a 2,2 segundos em queijos sem gordura. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada!